Esse episódio me fez perceber um negócio estranho. Quando eu vi a transformação do vilão no final do episódio e ele se transformando sem roupa nenhuma, completamente nu, eu fiquei... Caraca, foi aí que eu percebi, depois de vários exemplos de outros animes e mangás, que eu acho que eu tenho um certo fetiche com vilões pelados. Vou explicar isso mais pra frente, mas vamos lá do começo, galera. O começo do episódio já é contando um pouco do passado desse vilão e confesso pra vocês, continuo não me importando com ele. Porque eles, como tem que explicar alguma coisa, né, só pra não dizer que o vilão é mal porque é mal, eles decidiram explicar ali por alto, mas que nem foi tão suficiente assim. Eu fui dar uma olhada, fui dar uma pesquisada rápida pra tentar entender melhor o que era aquele passado dele, qual era o contexto exatamente do que tinha acontecido com ele quando criança, e o que aconteceu foi que a mãe dele tinha uma grande dívida, que eu não sei nem se no manhwa é explicado qual é essa dívida, mas ela tinha essa dívida e precisava pagar essa dívida. Então acabou que ela entregou, acabou que ela vendeu praticamente o filho para esse cara que adota essa criança, né? Vê o potencial dessa criança em se tornar alguém poderosa, e assim, por conta disso, eu acredito que esse seja o motivo mesmo por ele ter sido adotado por esse cara, né? Porque ele viu um potencial no moleque, né, para se tornar o próximo herdeiro. Então isso acontece, só que no episódio parece que a mãe, ela dá um sorriso meio sádico, não parecia que ela estava sofrendo por ter vendido o próprio filho, né? Então eu não sei se essa nuance também é transparecida no manhwa ou se isso foi exclusivo do anime mesmo, né, para parecer que a mãe dele também era alguém do mal e talvez essa genética tenha passado também pro filho dela, né? Além do próprio contexto mesmo dele ter sido abandonado pela mãe praticamente. Ele acaba crescendo, mata o pai adotivo dele, né? Parece que o pai adotivo já estava meio que aceitando aquele destino, ou já estava para morrer e acabou aceitando o destino, porque ele não parecia relutar quando foi morto. Então o cara assume esse império todo, né? Toda a empresa que esse pai adotivo tinha. A gente não sabe exatamente como ele consegue administrar sendo um maluco como ele é, né? Sendo um cara, um assassino praticamente como ele é, mas talvez ele só deixe para outras pessoas administrarem na prática essa empresa aí, ou talvez ele só use o dinheiro, tenha vendido a empresa e use o dinheiro para fazer o que quer que seja, né? Mas depois que ele cresce, depois que ele assume essa herança toda, é dito que ele também entra num acordo com o cara de cabelo lilás, meio branco, meio lilás, que também tá nesse episódio, e parece que esse cara foi o que concedeu esse poder da ganância que ele consegue aplicar, né? A gente vê nesse episódio que ele aplica aos montes, consegue fazer uns stands, né, relacionados à ganância, relacionados ao poder dele, e parece que foi esse cara que transmitiu esse poder para ele de alguma forma, concedeu de alguma forma esse poder, mas esse episódio não transpareceu muito que eles eram aliados, sabe? Parecia que eles estavam agindo de forma independente. E já no tempo presente do episódio, a gente vê o Jegaro tentando lutar contra o Naruto e não conseguindo, né? O Naruto tá conseguindo dar conta, tava conseguindo dar conta dele, mas ainda assim o cara conseguiu uma brecha pra conseguir tirar a chave dele. E aí vira uma luta pra conseguir pegar a chave, né? Todo mundo atrás dessa chave. Enfim, infelizmente, o Irupyo perde a chave, não consegue mais se transformar no modo Senin, e eles depois, no meio dessa confusão toda, são transportados para um mundo paralelo, um universo paralelo, para eles ficarem lá. Tipo, olha só, para evitar a confusão, tipo, isolar um pouco o caos, o presidente do torneio decidiu fazer esse isolamento ali, né? Decidiu transportar o resto do elenco, o trio principal, junto com o Jegaro, junto com o Irupyo, para esse universo paralelo, que eu não sei se tem algo a ser explicado nesse universo ou se é só realmente algo aleatório. No meio disso, os Estados Unidos, eles decidem que, bom, já que surgiram OVNIs no céu da Coreia, que tal a gente bombardear com bombardeios nucleares assim a cidade, assim, por que não, né? Eu acho que é uma boa ideia, todo mundo de acordo? E o Homem de Ferro, cara, o cara que é inspirado, o presidente dos Estados Unidos, nesse anime que é totalmente inspirado no Homem de Ferro, falei disso no review do episódio 2, ele decide bombardear a Coreia do Sul porque eu acho que o Homem de Ferro também faria isso, né? Pelo menos no começo da história. Quer saber? Já vendo arma mesmo pra uma porrada de gente, então, pra uma porrada de traficantes também, um monte de terrorista, então vamos ser nós mesmos os terroristas, né? Vamos simplesmente explodir uma cidade da Coreia. Já no universo paralelo, o Jegaro, ele dá um pau tanto no Daiwi quanto na Yumira, e é curioso que nesse episódio a gente finalmente vê o poder de água do Daiwi, que a gente não sabia, não tinha ainda sido apresentado de fato a esse poder, né? A gente já tinha visto ele usar na prática vislumbres desse poder que até ficou um pouco confuso quando ele usou no episódio, né? Durante o torneio, nem ficou tão explícito pra mim, eu fiquei realmente confuso, mas nesse episódio a gente tem isso explicado finalmente, né? Que ele realmente despertou, conseguiu despertar o poder dele, só não tá ainda exatamente
aprimorado, mas o poder de água pelo menos serve também para curar ali os personagens, amenizar pelo menos a dor dos personagens, que acaba sendo muito comum, né? Uma característica da água possuir também fator de cura. Até o próprio Jim Mori também não dá conta, por mais que ele tivesse um pouco mais de condição para enfrentar o Jaegaru, ele não conseguia também dar conta, e no meio disso, antes deles serem transportados de volta, o que acontece é que o avô do moleque que tinha morrido pro Jaegaru no episódio passado aparece para vingar o neto dele, e o cara simplesmente chega assim, explode a cidade. Os Estados Unidos já estavam querendo explodir a cidade, vamos falar assim, não, beleza, vamos explodir todo mundo, mas antes disso vamos aqui isolar a população inteira. E o cara conseguiu transportar todo mundo da cidade. Eu me pergunto, até quem tava no banheiro? Porque por mais que tivesse um barulho e tal, né, com certeza alguém tava dormindo, com certeza alguém tava no banheiro, fazendo alguma coisa, tava sem roupa pelo menos, né, então... Essas pessoas eu tentei achar, mas eu não consegui encontrar. Pelo menos eu acho que estava todo mundo vestido. São perguntas que a gente obviamente se faz, né? Quando os personagens eles são transportados assim aleatoriamente. Que nem, por exemplo, eu acho que, se não me engano, teve situação onde estava tendo um terremoto no Japão. E bom, um casal tava pelado e eles tiveram que sair às pressas sem roupa mesmo do prédio. Nem sei se é de verdade essa história. Então, na tentativa de se sacrificar, conseguindo explodir também o cara de cabelo branco e lilás, ele eu acho que acaba morrendo, e quem volta, já que o pessoal é transportado de volta todo mundo, é o Jaegaru, que consegue botar as mãos na chave finalmente e a gente vê a transformação dele. De cara ele se transforma num bebê, esse bebê ele cria asas, depois ele se transforma num ser adulto e depois ele consegue criar também as suas peças de roupa ali, né? E eu fiquei pensando muito naquilo, né, enquanto aquela transformação acontecia, porque quando a gente tem, por exemplo, outros exemplos, em Berserk, quando a gente vê o renascimento do Griffith, ele voltando pelado, e até mesmo também em Devilman, que possivelmente serviu de inspiração para o próprio Berserk, que é quando o vilão ele também luta pelado, ele também tem essa figura angelical e pelada. Nesse caso não é nem tanto angelical assim a figura do vilão, mas mesmo assim parece que quando os personagens eles estão pelados, é como se eles estivessem acima de qualquer moral relativa da humanidade, porque por mais que isso seja algo imposto a gente, de olha só, temos que ter vergonha, nós temos que proteger as nossas intimidades. Quando o ser ele supera essa moral relativa da gente, parece que ele tá um degrau acima. Parece que ele não tá nem aí, ele pode ficar pelado porque ele tá acima de qualquer ser humano. É um modo de pensar muito interessante, eu fiquei pensando, caraca, mano, é um negócio muito da hora quando os personagens dos vilões eles simplesmente aparecem pelados. Episódios passados a gente viu a transformação do Naruto, nesse episódio a gente viu a transformação do vilão, e agora vamos esperar episódio que vem, que vai ser o último, qual vai ser a transformação que vai acontecer. Quem não é inscrito, galera, só lembrando para se inscrever no canal para acompanhar o último review de The God of High School semana que vem e ativar o sininho para receber as notificações. Beleza, galera? Até a próxima. Tchau!